Gaia Todoroki quer recuperar a sua amada a todo custo, então não importa o que vai acontecer com ele quer de todo custo recuperar a Luna. E a gente vai ver que o Riku vai reparar que tem algo de estranho e vai tentar entender o que está acontecendo com Gaia. É um episódio extremamente incrível e acho sim que o episódio 12 de Gold User é o melhor até o momento. Então a gente vai ver que o Gaia está furioso e parte para cima ali do monstro. Afinal de contas, foi ele que pegou a Luna, esse monstro. Então ele parte para cima, mas obviamente ele acaba perdendo, caindo, se destransformando. E aí esse monstro acaba abrindo ali o seu peito e mostrando o rosto da Luna, falando que odeia ele. E depois a gente vê ele desmaiando. Então depois ele é levado, obviamente, ali para onde que eles ficam, para aquela cafeteria que também é hotelaria, e a gente vai ver que ele está sendo ali cuidado, mas a gente vai entender um pouco mais da história dele, porque que ele quer tanto destruir esse monstro, quem é a Luna. Então a gente vê que a Luna era a noiva dele e ele trabalhava ali na preservação da fauna enquanto ela era veterinária. Então eles amavam a natureza, amavam os animais e eles trabalhavam juntos exatamente na preservação desses animais que estavam sendo ameaçados de extinção, enquanto eles estavam em busca de pistas sobre esse lobo japonês que para ele já era para estar extinto, mas surgiu pistas que ele poderia estar ali naquelas montanhas. A Luna acabou se acidentando. Então a gente vai ver que o Gaia quase caiu e era para ele realmente cair, mas a Luna acaba empurrando para ele não cair do penhasco e quem cai é ela. Quando ela está lá embaixo, ela acaba sendo pega exatamente por esse monstro de um chifre só que ele tá atrás. E logo depois que isso aconteceu, que essa fera levou a Luna embora, ele acabou encontrando o anel e assim ele acabou ficando aí como um andarilho, indo de cidade em cidade, indo de local em local atrás da Luna, atrás dessa fera de um chifre só, para conseguir tirá-la dali. E a gente vê que todos ficam ali com aquela cara, meu Deus, ela tá morta, ela não tá. A gente vê que a Sumi não vai perguntar, mas que acaba perguntando é o Roeiro. Ele não fala, ele vai embora. E aí a gente vai entender um pouco mais sobre esses monstros no One. O Abuque vai explicar mais um pouco sobre esses monstros no One, que são monstros que são incompletos. Então eles acabam sendo incompletos no mundo no One e eles acabam indo atrás de pessoas, se fundindo com pessoas que têm desejos similares ao deles. Então eles precisam disso para eles se materializarem aqui nesse mundo e também até para eles se tornarem completos, pelo que deu a entender. Então realmente quando eles estão no mundo no One, eles são seres incompletos. Então eles precisam dos humanos para se tornar seres completos. E quem ressoar ali com o desejo deles vão ser essas pessoas que vão acabar ficando presas, que foi o caso da Luna, porque a Luna ela queria viver, mas ela também queria continuar ao lado do Gaia. E quando esse monstro se acabou fundindo com ela, ela morreu. Então quando eles fizeram a fusão, ela morreu. E aí ele se tornou um Oni no One. Então ele é um ser instável exatamente porque ele tem um humano dentro dele que está morto. Então ele acaba sendo instável exatamente por causa disso e por isso que a rainha quer, porque ele é realmente um One único por causa dessa instabilidade. E a Buque, ela fez ali um experimento levando aquele Noan pegador que gosta de pega-pega do episódio passado exatamente para fundir com esse Noan para deixar ele estável e o experimento acabou dando certo. Só que como aquele Noan foi destruído no episódio passado, o Noan, o Oni Noan que estava dentro dele acabou vindo para fora, que é exatamente essa besta de um chifre só que o Gaia está atrás. E aí a gente vai ver o que? O Riku indo conversar com ele, porque ele tá devastado, ele tá muito triste e ele percebeu uma coisa que os outros não perceberam. Então o Riku fala que na música dele parece que ele tem um anseio pela morte, então a música traz esse anseio pela morte. Ele fala que tem um ouvido muito bom, mas eu acho que é muito mais do que só um ouvido muito bom, e sim a sensibilidade do Riku, porque ele entende sobre música, ele entendeu a tristeza que ele carrega através da música, afinal de contas ele também é um músico. Mas o que eu mais gostei é que ele
podia ouvir a música e falar, ele tem um sim pela morte, o problema dele, não. Mas ele vai lá conversar para entender se ele realmente está querendo morrer junto com a Luna, que ele não se importa se ele vai morrer, se realmente ele está querendo pegar a Luna sabendo que ela está morta. E sim, ele tem noção de que quando uma pessoa morre, não volta à vida. Então, sim, ele está querendo libertar a Luna e morrer com ela. E aí eles começam ali a conversar. Eu acho que é um momento muito bacana, porque a gente vê que o Guy, ele se sente culpado, porque se não fosse por culpa dele, a Luna estaria viva, porque a Luna, de certa forma, empurrou. Então ele fala que a Luna odeia ele, exatamente também porque o monstro mostra, mas a gente depois vê que, obviamente, ela não odeia ele. Então a gente vê que ele tá se sentindo culpado e que, assim, ele ainda tá nesse luto, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo ele não conseguiu finalizar esse luto porque o corpo dela tá preso naquele monstro, ele quer o corpo dela de volta, ele quer liberar ela, mas ao mesmo tempo ele tá triste, ele tá magoado, ele tá se sentindo culpado e ele mesmo fala, né, que esse mundo é muito vasto sem ela, é muito vazio. Então a gente vê que ele tá sentindo um vazio, uma tristeza, uma culpa. Então tudo isso tá acontecendo e obviamente que esse monstro No One, ele vai atacar. A gente vai ver que os outros 4 Gold User vão pra onde está, né, esse Oni No One, mas também o Kwon, até porque ele quer entender mais um pouco sobre esse monstro. Ele já tinha falado ali para que ele queria entender ali o desejo de um morto, né, porque afinal de contas esse No One tem uma pessoa morta dentro dele, e obviamente que ele vai se transformar em Garundo e lutar com Goze, o Wolf. Então a gente vai ver ali a luta entre os irmãos, mas também a gente vai ver os outros lutando ali contra aqueles monstros cabeça de sino, enquanto o Gaia, ele realmente vai lutar contra esse monstro No One. E o Riku fala que ele quer lutar, que ele quer recuperar ali o corpo da Luna, então ele realmente vai lutar. E também explica a conexão dele com a música, porque a música que ele toca, né, é exatamente a música que a Luna tocava, que a Luna cantava, e que todos os animais gostavam dela, que ficavam admirados vendo ela cantar. Então ele tem toda essa ligação com a música exatamente por causa disso. Então ele meio que tentou continuar o que a Luna já fazia. E não é o poder do Galhead. E a gente vai ver ele utilizando o poder do Galhead exatamente nessa luta. Só que como ele tá muito estável, este monstro, por ele ter uma pessoa morta dentro dele, ele acaba crescendo. E aí a gente vai ver que o Riku vai pegar ali o Tenga Sword Bru, mas não é só para lutar. Ele chega sim a lutar, mas ele acaba saindo para a mão do robô exatamente para cantar a música que a Luna cantava. Até porque o Riku, ele viu a partitura dessa música, ele conversou com Gaia, e como ele tem uma boa audição, a gente sabe que ali o poder dele é essa audição mais aguçada, ele acaba ouvindo a Luna meio que tentando cantarolar. Sim, a gente vê que o monstro mais uma vez vai abrir o peitoral para falar com o Gaia, que odeia ele e tal, mas na verdade a Luna está sendo controlada. Não é a Luna que tá falando que odeia o Gaia, até porque ela não odeia. Então é um momento muito legal, até porque ele olha e se pergunta por que o Riku tá fazendo aquilo. E o Riku começa a cantar, a gente vê que o monstro fica mais instável ainda. E aí o desejo do Gaia é tão grande, mas tão grande de salvar a Luna, de tirar a Luna de dentro daquele monstro, que ele consegue se conectar com o Gao King. Então o Gao King aparece porque é um desejo extremamente forte. Então ele acaba aparecendo, ele entra obviamente no Gao King para poder lutar, mas a gente vê que o Roeiro acaba pegando a espada dele, aquela espada Excalibur que corta realidades, exatamente para o Riku utilizar para o Gaia entrar dentro desse monstro, e é um momento muito, mas muito bonito. Eu acho que é um episódio muito dramático, que eles conseguem trazer essa carga dramática muito bem construída, e ver ele encontrando a Luna dizendo que ama ele, que é para ele viver, é lindíssimo, porque ele estava disposto a morrer com ela. E ela fala, viva, continue vivendo, porque eu vou reencarnar, eu vou encontrar você pra gente cantar de novo. Então, assim, é muito bonito esse momento. E é o momento que ele entende que ele não é culpado, que ela também não culpa ele, que ela não tem ódio dele, pelo contrário, ela quer que ele viva, que ele aproveite a vida dele. Então, realmente, é um momento muito bonito, é muito lindo esse momento. E aí, ele volta pro Gao King, e o Gaia e o Riku, lado a lado, lutando juntos, acabam destruindo esse monstro. E é um momento muito legal. E assim, eu adorei a sensibilidade do Riku, porque mais uma vez, ele podia ouvir ali que ela tava cantarolando aquela música, a música que ela
sentado do lado do Gaia e ele não fazer nada, mas isso mostra que ele tem um lado sensível, que ele se preocupa assim com os outros. Obviamente que ele tem aquela armadura de que ele é o ganharão, que ele é o incrível e não sei o que, mas ele tem esse lado também. Eu acho muito legal quando explora isso. Obviamente que o episódio é do Gaia. O Gaia é a peça central, apesar dele não ser, né, dos Gold User, mas eu acho que ele serve exatamente para mostrar esse outro lado do Riku, pra gente entender mais desse personagem, que até o momento a gente não tinha quase nada sobre ele. Então eu gostei demais desse momento deles destruindo o monstro juntos, e obviamente que no final ele vai entregar o anel exatamente para o Riku, porque ele não precisa mais do anel, ele conseguiu ali libertar a Luna, ele tá bem com isso, ele vai continuar vivendo a vida dele, ele vai continuar em frente a pedido da Luna e até pela vida da Luna. Então é um momento muito bonito. Ele entrega o anel ali pro Riku, que a gente viu que tava sem anel nenhum aí no episódio passado. Ele conseguiu 2 anéis e nesse episódio ele conseguiu mais um anel. Então assim, eu achei realmente incrível. É um episódio muito legal e mostra que eles sabem construir esse lado dramático. Eles conseguem fazer esse lado mais dramático muito bem feito. E eu espero que a gente tenha esse lado realmente dos personagens de Gold User, porque eu me conectei muito com Gaia, eu quero me conectar muito mais com os personagens de Gold User, então eu realmente espero que eles consigam trazer roteiros de episódios tão bons quanto esse. Mas eu quero comentar aí sobre os robôs que apareceram. A gente viu que já apareceu o Daijujin e agora o Gaio King. E eu não acho que isso tem a ver com o anel deles. Até porque a gente viu que o Gariundo pegou o anel, que era do Professor Ozi, mas só ele poderia controlar o Daijujin. Tanto que ele estava sendo controlado exatamente para aquela viseira, né, para aquele óculos, porque ele era o único que conseguia controlar o Daijujin, porque provavelmente o desejo dele era tão forte que conectou ele com o Daijujin a ponto de só ele poder. Então não era um poder do anel, nunca foi. Então o anel não tinha o poder de controlar o Daijujin. É muito mais o desejo da pessoa do que o anel que ele tem de uma determinada equipe. Obviamente que cada um vai se conectar com o Mecha, né, o robô, que é da equipe que ele está usando. Mas é muito mais do que o poder do anel, como a gente viu nesse episódio, porque o Gaia tinha um desejo tão forte, mas tão forte, mas tão forte, que ele conseguiu se conectar com o Gaio King. Então eu acho que realmente talvez a gente veja outros robôs aparecendo e a gente vê que ele tá lá no cemitério de robôs, o Gaio King, que ele acorda exatamente por causa desse desejo extremamente forte, ele consegue se conectar. Então eu acho que não é um poder do anel, e sim o desejo que aquela pessoa tem, que é extremamente forte. Não sei se vocês concordam, mas se vocês concordarem ou discordarem ou tiver outra teoria, deixa aqui nos comentários, até pra gente discutir mais um pouquinho sobre o episódio 12 de Gold User. E se você gosta de anime e tokusatsu, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. E muito obrigada por ter assistido o vídeo até o final. Até o próximo vídeo e tchau!